Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai falar sobre o amor do Bolsonaro correspondido. O amor entre Bolsonaro e o Centrão. Toda a história, como isso foi construído na campanha e, lógico, como isso funciona hoje. Então, pega sua pipoca, hoje sabadão, e vamos ao vídeo. Não deixe de se inscrever e roda a vinheta. Pois bem, primeiro a gente tem que explicar o que é o Centrão. O Centrão é um problema, o Centrão é uma solução. O que é o Centrão? Bom, nas democracias que tem mais de um partido, que é o caso do Brasil, diferente dos Estados Unidos, que só tem 2 partidos dominantes. Aqui é uma democracia pluripartidária, vários partidos. Então, essa característica de democracia de vários partidos vão ter os partidos mais de direita, os partidos mais de esquerda, certo? E até mesmo os partidos radicais de direita e esquerda. É uma característica da nossa democracia. O Centrão, ele surge como uma forma de intermediar os opostos, né? O lado direito e o lado esquerdo, os extremos. Ele, como amortecedor da política, ele funciona, ou deveria funcionar. Em democracias mais consolidadas, ele funciona muito bem como esse amortecedor entre os lados. Então, o intermediador é a parte que realmente destrava as brigas políticas. E isso realmente é uma coisa boa, porque afinal de contas temos muitos partidos. Então vamos ter partidos mais de direita, mais de esquerda, e o centro, ele funciona exatamente assim. O problema é quando o centro passa de ser um amortecedor e vira o centrão que nós conhecemos, um centrão fisiológico, um centrão que ele precisa de muitos cargos, ele quer controlar o orçamento, ele trata mais dos assuntos próprios do que dos assuntos do país. Porque o Centrão, quando ele tem uma construção de país, porque sim, existem partidos de centro pelo mundo que têm uma construção de país, tem uma ideia própria, tem um espectro político que segue ideias alinhadas. O problema é que aqui no Brasil nós não vemos esse tipo de centro, nós demos o nome de Centrão, que é um centrão que domina tudo, que quer cada vez mais cargos, que para ajudar o governo precisa de emendas, e para ajudar o governo quer cargos, quer ministérios, e cada vez mais quer o poder dele, pelo projeto dele, Centrão, não pelo projeto Brasil. E isso é o que deixa o nosso Centrão com essa fama. E isso é um problema eleitoral? Sim, mas que na época da eleição o Centrão não fala exatamente que o projeto dele é ele mesmo. Então é um projeto de país que precisa ter em mente a galera do centro, que hoje não tem, hoje é eles por eles mesmos. E aí você vai me falar, tá bom, Luiz, mas o que o Bolsonaro tem a ver com tudo isso? Bom, é muito simples. Lá no início, quando o Bolsonaro surgiu como o diferente na política, o diferente em fazer política, que não iria se colocar como centrão, não iria fazer acordo com o centrão. Quem não lembra do vice cantando, quem se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão. A televisiva do centrão é: se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão. Brasil! Era isso. Essa era a visão do bolsonarismo do Centrão. Pois bem, isso foi se passando e lá pelo ano de 2020, Covid, tudo isso mais, o Centrão teve a sua ascensão. Por quê? Porque o Bolsonaro descobriu que para governar você precisa, no Brasil, pelo menos, do Centrão, porque eles são a maioria. O Centrão, hoje e antes, continuam sempre sendo a maioria, porque afinal de contas, a maioria do povo brasileiro não é nem de direita nem de esquerda. Eles
fluem pelas ideias dos dois lados. Eles pensam, isso aqui é melhor agora, isso é melhor depois. Então não é um pensamento radical. Por isso que o Centrão sempre vai ter mais votos. Porque a grande massa populacional do Brasil não é nem de direita nem de esquerda, nem entende muito bem o que são esses dois lados. E o Centrão entra justamente nisso. Consegue navegar nessa galera de braçada. E aí a gente vai para 2020, quando o Centrão começa a tomar poder. Mas o Centrão mesmo, ele desponta em 2021 para 2022. Com as emendas PIX e com o orçamento secreto. Ali, Bolsonaro viu que ele precisava mais do Centrão do que ele imaginava. E acabou dando ao Centrão um poder nunca antes visto na história da democracia moderna, nem no Brasil e nem no resto do mundo. O orçamento secreto e as emendas PIX, que perduram até hoje, que são fontes de corrupção até hoje. E aí, meu amigo, o Bolsonaro, que era totalmente contra o Centrão, ele acabou virando o melhor amigo do Centrão durante o seu mandato. Aquela bandeira que defendia o vice e aquele discurso que mais deixavam isso claro, acabou. E o Centrão passou a virar base do governo quando o Bolsonaro ainda era presidente. E isso foi se passando e hoje nós temos as famosas emendas que empatam a foda do mundo e do Brasil, que é a porcaria da anistia e a insensatez da blindagem parlamentar. E como é que isso fica hoje? E o bolsonarismo e os candidatos bolsonaros, os parlamentares bolsonaros? Mano, é muito simples. O bolsonarismo, sim, ele tem bastante cadeira no Congresso Nacional. São 88 cadeiras. É o maior partido? É o maior partido. Mas perto dos 513, não é o maior partido. Não consegue aprovar nada sozinho. No mínimo, para aprovação, tem que ter metade dos votos. Então não consegue com 88 parlamentares. E o que acontece? O bolsonarismo se junta com o Centrão mais uma vez. E aí passa a atuar de forma fisiológica. O que significa de forma fisiológica? Bom, se não liberar a emenda PIX, eu não voto. Se não der cargo, eu não voto. E assim por diante. Começa a agir com o Centrão, que era a bandeira que mais era gritada pelo seu vice-presidente. Enquanto era eleito, né? Enquanto cumpria o mandato e enquanto se candidatava. Então vamos lá. O Centrão hoje, ele tenta desbloquear a pauta do Congresso. Tenta fazer o seu trabalho de Centrão. Um trabalho legítimo de Centrão. Que sim, tem que ser feito, porque afinal de contas, os parlamentares precisam de amortecedores entre direita e esquerda. E o problema disso tudo é que às vezes o Centrão, como é a maioria, hoje são 308 parlamentares e deputados federais que são ditos como Centrão e 8 partidos. 308 aprova o que quer na Câmara. 308 rejeita o que quer na Câmara. Então, o Bolsonaro e o Centrão hoje atuam juntos. Essa bandeira do Centrão, do discurso fisiológico, que era combatido tanto na época das campanhas bolsonaristas a presidente, hoje não pode ser mais levantada. E além disso, eles precisam, para qualquer coisa, a anistia, maioria da votação, Centrão. Blindagem, além do PL, a vergonha da blindagem, além do PL, o PT, o Centrão vota como maioria. Por quê? Porque o Centrão precisa dessa blindagem. O Centrão é o parlamentar, na sua teoria hoje, que não tá nem aí pro país. Quer saber da sua emenda PIX, quer saber da sua corrupção, quer saber da sua impunidade. Com isso,
tanto o PL de Jair Bolsonaro votou em massa, tanto o PT, com 12 parlamentares votando a favor, concorda com a impunidade. O Centrão não vai ser algo que vai sumir. Não tem como eu falar para vocês, olha, na próxima eleição, tentem não votar no Centrão. Isso não tem como. Porque o Centrão, assim como a maioria da população brasileira, não tá muito aí com a política. E isso navega muito bem no discurso durante a eleição. Porque, afinal de contas, ser do Centrão é um quesito de caráter, honestidade e ímpeto para ajudar o país. E isso não tem como você decidir através das propostas, através de conversar com políticos do Centrão, que, além de tudo, são muito bons manipuladores e negociadores. Afinal de contas, eles negociam ao interesse próprio todos os dias no Congresso Nacional. Então, para a gente encerrar, eu queria só levantar algumas perguntas que valem a nossa reflexão. O Centrão, ele tem por objetivo negociar. Isso é bom para a democracia, para destravar as pautas. Porém, o que ele não pode é negociar em favor próprio o tempo todo, em ajudar o país ficar em segundo plano. O Centrão tem como objetivo ajudar a melhorar a comunicação no Congresso, sendo a maior bancada e, por isso, tendo conversa com os dois lados. O que ele não pode é usar disso para interesses próprios, de formas obscuras, como as emendas PIX e o orçamento secreto. Se isso fosse claro, eu mandei dinheiro para cá, quem mandou foi o deputado X e esse deputado responde por esse dinheiro. Tudo bem, ainda tiraria dinheiro do executivo, mas pelo menos estaria sendo transparente. Mas não, é o contrário. Cada vez menos transparente é o que eles lutam e é a briga com a justiça. A verdade disso tudo é que nenhum partido de nenhum governo, desde o Fernando Henrique, consegue governar sem o Centrão. Fernando Henrique governou, Lula governou, Dilma, quando rompeu com o Centrão, teve impeachment, o Temer governou com o Centrão e era o que mais tinha apoio do Centrão. Bolsonaro entregou o governo para o Centrão com emendas PIX, com tudo mais, liberando cargos, liberando secretarias, liberando tudo para se manter no poder. E hoje o Lula governa tentando negociar com o Centrão. Da mesma forma que a extrema-direita continua tendo fôlego no Congresso, apesar de ser o maior partido, fôlego no Congresso por causa do Centrão. Aprovando o PEC da blindagem por causa do Centrão. Aprovando a tal PEC da anistia, ou da dosimetria, enfim, o projeto de lei da dosimetria, por conta do Centrão. Até mesmo pessoas que querem pressionar parlamentares, é mais eficiente pressionar o Centrão, porque são 308 deputados contra 88 da direita, da extrema-direita, e mais ou menos uns 60, 70 da esquerda. Então é isso, muito obrigado e até amanhã com a nossa historinha de domingo. Valeu!